Tá gravando. Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Kleber e hoje estamos aqui com nada mais, nada menos que Ellen Castro, empresária, professora, né? Então a gente quer saber dela, ela que vai falar. Ellen, quem é você? Você já me descreveu profissionalmente. Dançarina, professora, empresária, e a gente faz de tudo um pouco, porque esse meio da dança pede essa doação 100%. Então, somos pessoas versáteis e conquistamos esse espaço de estar em cada momento onde se exige de nós. Cara, sim. Fala uma coisa pra mim. Como é que você começou com a dança? Onde você viu? Por que você começou? O que te fez ir pra dança? Eu amo responder isso, porque foi de uma maneira muito despretensiosa. Eu estava no 5º período da faculdade de fisioterapia, eu estudava na IBMR em Botafogo, porque eu morava na Zona Sul na época, e eu estava muito infeliz com essa escolha, porque eu estava fazendo uma faculdade para mostrar um diploma para minha mãe. E eu tinha acabado o 2º grau e eu tinha que fazer alguma coisa, e eu já tinha parado essa faculdade por um tempo, porque eu entrei na faculdade com 16 anos. E aí eu parei quando eu fiz 19 anos, eu parei e fiquei um tempo. E retomei de novo a faculdade de fisioterapia, porque aquela pressão de que eu tinha que terminar e me formar em alguma coisa. E aí eu estava no 5º período da faculdade e aí entrou uma pessoa distribuindo aquele jornal de bairro dentro da sala de aula. E aí, conclusão, eu já estava sendo bolsista numa escola de dança e esse jornal apareceu o Carlinho de Jesus na capa. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer, anunciando a primeira faculdade de dança. E aí eu falei assim, cara, lembro. É isso que eu quero fazer. Eu me lembro que eu estava na aula do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, uma aula de anatomia que eu estava tendo. E aí eu falei assim, professor, eu preciso sair. Ele, tudo bem. E aí eu estava com uma coleguinha, eu falei assim, depois te ligo porque eu não volto mais. Ela, o quê? Eu falei, depois te explico. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu não vou voltar mais para essa faculdade. Ela falou, garota, tu ficou doida? Tu tem uma bolsa, cara, de 50%, onde é que a gente vai arrumar dinheiro para pagar uma outra faculdade que tem 50% de bolsa na IBMR, tu ficou doida? Eu falei, mãe, eu vou dar um jeito, mas eu vou fazer a faculdade de dança. Cara, então começou desse jeito. Assim, na verdade, começar profissionalmente dessa forma, né? Porque assim, o meu primeiro encontro com a dança mesmo foi aos 9 anos, quando eu fazia jazz, e eu tive uma lesão no joelho e o ortopedista falou pra mim que eu não poderia nem continuar fazendo aula de jazz, porque eu não ia chegar em lugar nenhum, porque meu joelho era ruim. Isso foi no século passado, né? Então... Sacanagem. Brincadeira. Eu não vou dar a resposta que você merece hoje. Pelo amor de Deus. E aí, beleza, eu esqueci da dança, deixei pra lá, falei, não vou mais poder dançar, eu adorava fazer jazz, larguei pra lá, isso com os 9. Quando eu tava um dia passando na Barata Ribeiro, eu vi a academia do Álvaro Reis. E na época era um letreiro amarelo fluorescente, não tinha como tu passar batido. Acho que já é no mesmo lugar hoje. Era no mesmo lugar, mas o letreiro não é mais esse, mas era um letreiro amarelo fluorescente. E aí eu entrei lá desesperada, porque eu recentemente tinha revisto um filme que eu vi na minha adolescência, que era o Dirty Dance. E aí eu falei assim, cara, eu quero muito aprender salsa. E o Jorginho estava lá nesse dia, o Índio estava lá. E o Índio que me atendeu nesse dia. O Índio estava lá na escola, e aí eu fiz a matrícula, fui fazer aula com a Michele e com o Jorginho. E aí eu me apaixonei, fiquei lá como aluna 3 meses. Com 3 meses, não lembro se foi o Jorginho ou se foi o Joey, falou assim, a gente está com a companhia de dança e a gente está precisando de uma dama. Se tu pegar a coreografia que vai rolar hoje, tu entra pra companhia. Eu falei, você não tá entendendo, eu não danço bolero, eu só sei dançar salsa. 3 meses e meia hora de aula só. E ele falou, não, cara, vem. E o Álvaro, eu não conhecia o Álvaro, porque o dia que o Álvaro tava, não era o meu dia de aula. E aí, cara, eu cheguei lá no ensaio, né, olhando para aquele povo ensaiando, eu falei, gente, eu não sei dançar bolero. E o Álvaro tava coreografando uma música chamada Drão. Drão, do Djavan? Do Gilberto Gil. Gilberto Gil, perdão, Gilberto Gil. E aí eu falei, eu não vou pegar, porque eu não sei fazer o básico disso. Kleber, eu peguei a coreografia.
sem nunca ter dançado aquilo. Aí, beleza, comecei os ensaios na companhia e comecei a me profissionalizar. Mas até então eu não via aquilo como um caminho para ganhar dinheiro, para trabalhar, para viver daquilo. Porque na minha cabeça era uma realidade muito paralela, porque eu já há anos entendendo que eu tinha que fazer uma faculdade para ter uma profissão no mercado de trabalho. E aí, quando eu já estava sendo bolsista lá e com esses ensaios, veio esse jornal do Carlinhos de Jesus fazendo a chamada para a faculdade de dança. Eu lembro disso. E aí eu falei, cara, é isso. É o caminho. Falei, descobri que agora eu tenho como largar isso daqui e me apegar a uma coisa, porque eu sempre quis atuar na área acadêmica. Porque eu fui fazer faculdade de dança não para ser professora de sala de aula, eu queria algo na área acadêmica. Depois eu te explico como é que eu cheguei na sala de aula. Cara, eu acho muito difícil, eu acho bem complicado viver da dança. Eu consigo viver da dança, mas eu não acho fácil. Como é que é para uma mulher? Né? Porque eu acho que é muito mais difícil para uma mulher. É o dobro de difícil. É o dobro de difícil. É o dobro do difícil. Hoje, com a geração que a gente tem hoje, os caminhos estão mais trabalhados, estão mais melhorados, mas ainda assim é um caminho difícil. Há 20 anos atrás, quando eu comecei, existiam poucas mulheres que davam aula sozinha, que conseguiam viver da dança. Era muito difícil. Então, assim, hoje melhorou demais. E mesmo assim ainda é difícil. Eu não sei se melhorou demais no sentido de... Você fala no número na questão de número de mulheres dando aula hoje em dia? No sentido da aceitação. Da aceitação. E no sentido das portas abertas no mercado. Porque antigamente as pessoas eram mais convidadas quando você tinha um parceiro de dança. As portas se abriam de uma outra maneira quando era representado por um casal. E a mulher tinha pouca voz. Né? Quem falava mais era o cavalheiro, quem puxava a aula no workshop era o cavalheiro. E às vezes quem só falava, né? E muitas das vezes... Eu acho que até hoje eu vejo muita situação assim. Quem só falava era o cavalheiro, e aí, muitas das vezes, a mulher era até mais preparada do que ele para falar, mas ela não tinha oportunidade. O máximo que acontecia era a fulana é a parceira do fulano de tal. Então você não era a fulana, você era a parceira do fulano de tal. Então, por muito tempo, eu fui apresentada como a parceira do fulano de tal. Eu já dei aula em muitos workshops e já participei de muitas escolas dando aula também. E eu vi muito, a maioria, 90% dos casais, os homens falavam e as mulheres ficavam quietas. Dificilmente você via mulheres tendo voz, sabe, né? O posicionamento. Eu vivi isso. Eu acho isso muito cruel, porque eu não tenho vivência de mulher. Eu não posso falar sobre como a mulher deve sentir uma movimentação. Né? Por isso que a minha parceira, que é praticamente minha filha, a Juliana, eu sempre, quando ela começou a dar aula comigo, eu sempre joguei ela para falar. E aí, quando ela começou a dar aula em workshops, eu falei, fala, porque eu não vivencio, eu não tenho vivência de mulher, eu não tenho vivência de dama. Até que um dia, um workshop, eu falei assim, a Juliana tem uma coisa para falar para vocês. Ela tomou um susto e ela teve que tomar essa posição. Porque ela sempre falou, quando eu estiver pronta, eu quero falar quando eu estiver pronta. Se eu deixasse, ela não estaria pronta até hoje. Porque as pessoas, elas não perdem o medo se elas não forem jogadas, né? E para mim foi maravilhoso, porque ela é uma excelente professora hoje em dia. Ela participa, hoje ela fala mais do que eu até, sabe? E eu acho isso muito legal. As pessoas sabem disso, que ela hoje fala mais, e eu acho isso importantíssimo, porque o trabalho é a dois, então os dois têm que ter essa participação igual, ou pelo menos mais equilibrada ali. Mais equilibrada, ali. Exatamente. Eu devo entender, hoje você tem uma escola, que eu acho hoje uma das escolas mais bem estruturadas, e acho muito bacana, por ser uma mulher, entendeu, totalmente na direção. Totalmente na direção. Eu acho engraçado porque quem nunca veio aqui e é um leigo e é uma pessoa assim que não me conhece, chega aqui e fala assim, com certeza a dona é uma mulher. Antes de ver minhas fotos pela escola, fala assim, com certeza foi uma mulher que idealizou,
que organizou isso daqui, porque vai percebendo em cada são detalhe. Muito fortes. Muito femininos, fortes, né? exatamente. Eu concordo e acho, para mim hoje, as escolas que eu tenho extremamente assim, caramba, é sensacional. É a sua e da Versátil, que também é gerida por uma mulher de uma extrema inteligência, sensibilidade, uma caralhada de coisas, né? E eu acho que quanto mais a gente der valor e importância para a mulher dentro da dança ou de qualquer outro segmento, eu acho que a gente vai ter um olhar muito mais, eu acho que muito mais limpo. Eu acho que o homem, ele durante toda a vida, né, ele veio com essa questão de gerir o mundo, e hoje a gente vê a situação que está. Né? Eu acho que quando a gente tiver mais mulheres em posições muito grandes, eu acho que a gente vai ter um mundo muito mais amoroso, muito mais compreensível, sabe? Olhando por um lado que o homem não olha. O homem olha muito mais pela parte do financeiro, pela parte de que tem que crescer. Parte prática da coisa. A mulher também olha isso. Sim. Mas eu acho que ela tem um olhar diferente, né? Um olhar de gestão da casa dela, entendeu? Então ela vai ter carinho, ela vai ter todo um outro olhar. As perguntas estão no celular dela, ela vai precisar dar uma olhada aqui agora rapidinho. Ai, gente, ele mandou as perguntas pro meu celular, tá? Mas eu não sei quais são as perguntas. Então vamos começar. Deixa eu te perguntar, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como dançarina e até agora como profissional? Olha, como dançarina, eu preciso dizer que foi quando eu ganhei um concurso, há muitos anos atrás, na qual o Jaime Arocha estava julgando, e eram alguns casais, e quem ganhasse ia fazer a abertura do show do João Sabiá no Teatro Rival. Caramba, que legal. E aí eu não esperava que eu fosse ganhar, porque as pessoas que estavam dançando eram pessoas que tinham mais experiência do que eu. Então, assim, eu queria ali estar participando, sim, mais pela experiência e por estar também em contato com essas pessoas que eu gostava tanto. E aí, esse vídeo foi mandado para o Jaime, ele não julgou ao vivo, né? Mandaram um vídeo meu e dessas pessoas que estavam participando e ele escolheu o meu vídeo. Legal. E aí, para mim, foi, assim, muito gratificante, porque eu estava muito no começo da carreira. E eu gostava muito do João Sabiá. O João Sabiá marcou o início da minha geração, porque todas as músicas dele tocavam em todos os bailes de dança de salão. Então ele estava assim no auge, estouradaço para a galera da dança de salão. Então era a referência que a gente tinha. Imagina, dançar no show do João Sabiá, todo mundo queria. Sim, entendeu? Com certeza. A Paulinha Leal foi que começou esse projeto com o João Sabiá dançando no Rival, e aí começou a abrir para outros casais. E aí a abertura foi exatamente isso, um concurso onde o Jaime era o jurado e ele decidia, né, através dos critérios dele. Profissionalmente? Foi a abertura da escola. Foi quando abriu a sua escola? E foi algo que eu nunca quis. Eu nunca quis ser dona de escola. Nunca quis. E hoje você consegue gostar disso e tá inteira? Ou você consegue ainda não... Muito interessante essa sua pergunta. Porque às vezes a gente está porque financeiramente isso consegue... No início eu não compreendia por que tudo me levava para esse caminho. Porque eu já tentei sair da dança de salão e desse caminho de liderança, de estar à frente de uma escola de diversas formas. Já passei em concurso público onde eu não fui chamada. Já fui chamada para outras coisas e não dava certo. Então tudo que eu fazia voltado para isso dava certo, eu conseguia ganhar dinheiro, eu conseguia conquistar tudo que eu colocava a minha energia naquilo. Então, eu fui aprendendo que nós temos sonhos, planos, mas Deus tem outros para nós. E quando eu consegui alinhar e entender isso, eu comecei a ser feliz dentro desse processo e aceitar que a minha missão é isso daqui. E hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja estar aqui. Então, eu amo fazer o que eu faço, mesmo não tendo escolhido isso. Sim, bacana. Em algum momento você vai deixar a sala de aula e só ficar na gestão?
acha que isso vai acontecer? Olha, Kleber, durante muitos anos eu acreditava que sim. Mas quanto mais o tempo passa, eu acredito que não. Eu acredito que eu vou diminuir um pouco o volume, porque o cansaço vai batendo e porque se você não direcionar a sua energia para determinadas coisas, você não cresce. Então você não Sim. consegue dar conta de tudo 100%. É você tirando o foco da sala e tendo mais na escola. Exato, mas eu não acredito que eu saia 100% da sala de aula. Hoje eu tenho um volume de turma muito grande, mas eu acredito que eu vou conseguir diminuir isso um pouco, mas eu não acredito que eu consiga sair, porque o meu coração ele está na sala de aula. Eu também sinto isso em relação a mim. Levando um pouco para essa situação, eu vou, às vezes, sendo um pouco aleatório. Ok. Quais são as suas maiores referências mulheres? E depois eu gostaria de saber referências homens, que fazem total diferença para você. Não é porque são nomes fortes. Ok. Qual é a sua referência? Então, eu tenho uma referência desde quando eu comecei de uma profissional de dança que hoje ela não vive no Brasil. Ela foi parceira do Álvaro há muitos anos atrás e ela era uma parceira de tango e eu olhava para ela, eu olhava para a postura dela, eu olhava para a forma como ela movimentava a mão e eu falava assim, eu quero ser como essa mulher. Eu não consegui, porque para mim ela é única, mas toda vez que eu fecho os meus olhos e que eu preciso encontrar um personagem para seguir, para fazer um trabalho, eu vejo ela na minha frente. Ela se chama Helena Fernandes. Ela não sabe que eu tenho essa admiração por ela. Ela é uma dançarina muito famosa lá fora. Ela casou com um estrangeiro lá também. E ela é de tango? Ela é de tango. E ela é brasileira, né? Foi parceira do Álvaro aqui há muito tempo e ela já está lá fora há muitos anos também. Então eu sou muito fã. Ela se chama Helena Fernandes. Bacana, bacana. Você teria alguma outra que você... Olha, como ela é difícil. Como ela é difícil. Como ela é difícil, porque assim, mesmo que ela seja do tango, você consegue pegar muitas coisas para você jogar pro nicho, pro ritmo que é. Exatamente. E homem? Vamos lá, então esquece, não vamos te colocar em saia justa. Tá bom. E homem, com uma referência muito forte. Eu acho que eu já sei. É complicado porque... Não é porque ele é o meu mestre. É porque ele é o que eu gostaria de ser se eu fosse homem, profissionalmente falando. Que é o Álvaro Reis. Eu já sabia que era ele. Porque eu acho ele um dançarino completo. Ele é sapateador. Ele é incrível quando se trata de qualquer trabalho que não seja de dança de salão. Para mim ele é um showman, para mim ele é completo. Ele não precisa de uma dama para ele poder fazer um trabalho. Ele faz qualquer coisa. Ele é surreal. Tem uma coisa que eu admiro muito ele. É como ele é facilitador na didática. Perfeito. É muito surreal. Às vezes que eu vi dando aula, o quanto eu falei assim, mano, nunca tinha imaginado que isso seria tão fácil de ensinar. E o que me deixa mais enlouquecida é a capacidade que ele tem de montar muitas coreografias em 1 hora. Em 1 hora ele monta um show com 10 números. Eu já fui quase direcionado... eu tive a direção dele durante um tempo, foi muito bom. Muito bom. Eu fiz recentemente um espetáculo com ele, né, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, trabalhamos, foi quando, em maio, a gente ficou em cartaz lá na escola dele, no último espetáculo. Cara, eu tava com tanta saudade de ver ele trabalhar, que eu ficava vendo ele trabalhar e o ensaio passava do horário e eu ficava assim, olhando pra cara dele como quem diz assim, não acaba não. Sabe, às vezes eu tinha que ir embora porque eu tinha que chegar aqui para abrir a escola. Sabe, mas é um cara que realmente, pra mim, não tem igual. Não queria que você dissesse nomes. Tá. Mas existe algum profissional que você hoje não trabalharia de jeito nenhum? Kleber, eu acho que essa palavra de jeito nenhum, ela é uma palavra muito perigosa. Eu também acho. Eu não curto muito pra sempre. Mas eu tenho alguns que eu não trabalharia de jeito nenhum. O nunca mais. Mas assim... Tudo depende, sabe? Assim, para mim, hoje, tem pessoas que eu não trabalharia de jeito nenhum, porque isso faz com que eu vá contra
aos meus princípios. Se for pensar nesse sentido. Então se é nesse sentido, sim, porque eu acho que você não pode se trair, eu acho que você não pode ir contra exatamente o que você falou, os seus princípios por causa de um trabalho, sabe? Um trabalho não me faz, eu faço um trabalho, entende? Então eu não, realmente, se for pensar desta forma... Sim, eu falo isso porque teve uma vez que eu trabalhei com uma pessoa que eu não queria ter trabalhado. As pessoas chegaram e falaram para mim, pô, eu acho um absurdo porque ele fez isso, e eu trabalhei. E eu, realmente, depois eu fiquei muito mal, porque, sabe, mas eu cumpri a minha parte profissional. Certo. Mas eu não deveria ter trabalhado naquele momento. Mas, vamos dentro desse teu exemplo aí, entendi. Entendeu? Vamos lá. Se você pudesse ensinar uma coisa sobre dança para a vida toda, para as pessoas, o que você ensinaria? Olha, com base na experiência que eu tive ao longo desses anos, eu acho que isso serve tanto para a dança quanto para a vida. Não deixe nunca que alguém coloque limite no seu sonho. Não deixe nunca que alguém determine aonde você pode chegar. E eu vivi isso. Eu vivi uma experiência de alguém querer colocar um limite nisso para mim. Então não permita, nunca acredite que alguém tem esse poder de determinar aonde você pode chegar. Eu concordo com você. Alguns projetos meus surgiram dentro de um linear que era impossível, né? E depois que alguém falou para mim assim, cara, não vai acontecer. A bachata foi uma delas, que alguém me falou assim, você não vai conseguir nem colocar 50 pessoas porque no Rio de Janeiro não existe bachata. Aí no dia eu mandei o vídeo para a pessoa, tinha 315 pessoas. É complicado. Mas eu aprendi que às vezes você constrói as coisas dentro da sua cabeça, sabe? Quando você sente de verdade. E engraçado, todos os meus projetos que eu achei que eu tinha medo, mas eu passei a visualizar, eu parava, pensava e sentia a sensação daquilo que eu queria. Realmente acontecia, sabe? Um dia disseram para mim assim, eu até já contei isso aqui na escola, obviamente, sem expor ninguém, porque nada é ético fazer isso, mas sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso, mas eu não digo no sentido de, coitada, mas no sentido de a pessoa entender que é muito fácil deixar com que façam isso com a gente, sabe? Um dia uma pessoa disse assim para mim, você nunca vai ser ninguém se você não tiver essa parceria. É louco isso, né? E durante muito tempo eu me sujeitei a trabalhar, a conviver com pessoas porque eu acreditava que isso fosse verdade. Então, por isso que é importante as pessoas entenderem que não deixe que ninguém coloque um ponto final. Às vezes eu acho que as pessoas acredita. também, elas falam esse tipo de coisa pra gente porque ela fala sobre ela, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, você comprou pipoca do pipoqueiro, você não ia poder receber manga. Perfeito. Entende? Perfeito. Então tem pessoas que elas vão te falar sobre isso, porque isso diz mais sobre elas do que sobre você. Gente. Perfeito. Porque quando alguém fala assim, você não vai conseguir, ela não está falando sobre você, porque ela não sabe sua capacidade. Perfeito. Entende? Ela não sabe sobre... Só que às vezes, Kleber, a gente está num momento de uma maturidade diferente, a gente está num momento onde a gente está fragilizado por alguma coisa e a gente acredita piamente, aquela pessoa convence a gente naquele momento. Depois, quando você vai refletir, que o tempo vai passando, você tira isso de letra. Ou de repente ela entende aquele momento de fragilidade e faz com que você enfraqueça mais. Perfeito. Verdade, entendeu? Verdade. O que a dança mudou na sua vida pessoal e profissional? Nossa, na minha vida pessoal ela mudou tudo, né? Porque a dança me deu tudo que eu tenho hoje. Então, assim, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei financeiramente falando foi a dança que me deu. E eu nunca imaginei que eu poderia me sustentar com a dança. Pra você ter uma ideia, quando eu falei pra minha mãe que eu ia trabalhar com dança, ela falou assim, vai passar fome, né? Hoje eu consigo me sustentar e sustentar minha mãe. Entendeu? Mas ela falou isso, minha mãe é uma pessoa do Nordeste, então aquele povo bronco, ela não falou isso porque ela estava contra mim.
Ela queria me proteger, ela queria me defender. Ela disse, mas como é que pode... É uma forma de te proteger, tentar te colocar no... Falou assim, minha filha, se atenta aí, cai na real. Tu não tá vendo que não vai dar? Você duas morrendo de fome, hein, viado? Exatamente. E não porque no sentido pejorativo da coisa, sabe? Sim, sim. Então mudou a minha vida, assim, muito. Não, e eu vejo que ela, quando eu a vejo, ela feliz por você estar... Porque ela fala assim, caraca, é maluca, mas deu certo. Entendeu? É uma doida do bem, a doida do bem que deu certo. E de repente ela fica feliz porque ela você vive o que você quer viver. Perfeito. Talvez ela não tenha tido essa oportunidade de viver aquilo que ela quis. Exato. E de repente ela fica feliz pela filha dela poder realizar isso. Eu 100% acredito nisso que você está falando, nessa opção aí. Bacana. Realmente acredito. E profissionalmente falando, porque eu consegui chegar e conquistar tudo que eu quis até hoje. Com muita luta, com muito suor, mas eu consegui, cada coisa que eu falei que eu ia fazer, eu consegui tem muito mais passar. Coisas para conquistar? Kleber, por um tempo, quando eu comecei, eu achei que isso aqui era o fim. Você chegar e abrir uma escola de dança é o fim. E não é só o começo. Tem tanta coisa que vai vir por aí ano que vem, que eu completo 20 anos de carreira. E assim, eu achava que o final da carreira do dançarino era ter uma escola de dança e que acabava aí. E hoje também você serve como... Você serve também como referência para as pessoas, né? Para mulheres que trabalham sozinhas, é uma referência de falar assim, pô, eu posso. Eu fico feliz. Não no sentido de que, se ela pode, eu posso. Não, eu posso. Pô, se uma conseguiu, outras também podem conseguir, podem ter forças. Né? E eu vejo que a gente pode escola, o que a gente quiser. Mulheres dão aula sozinhas. Então, nós temos aqui a Luana, que está comigo há quase 5 anos. Tem também uma outra, eu não gosto muito dela. Eu acho que não sei o que, Mente. Me lembro, entendeu? Então, ela é mais conhecida para mim como Rebeca Band. Rebeca Band, né? Rebeca Band, mas é a Rebequinha Mendes, está vindo aqui agora para somar, para entrar no time com uma alegria. Ela está aqui, gente, ela está aqui. Eu sou muito fã dela, porque eu a vi começar, né? E vi o quanto que ela expandiu, o quanto que essa menina cresceu, o quanto que ela já bolou pra lá, pra cá, e eu nunca imaginei que eu fosse um dia conseguir comprar o passe dessa criatura. Cara, que dali é o Messi. A roda gigante do mundo, filha, olha. E eu falei, a bicha agora parou aqui. Não é porque ela tá aqui, não, né? Ela tá aqui atrás das câmeras. E eu sempre falo pra mim que hoje é um dos melhores cavaleiros de samba do Rio. Eu dou uma tremida quando ela me tira para dançar, eu fico meio, eu acho meio desconcertada. Absurdo, eu acho muito absurdo. Teve o baile de aniversário dela lá na Versátil, né? E ela me convidou e eu fui. E do nada, no meio do baile, ela me tirou para dançar. Aí eu congelei, esfriei, parei de respirar. Aí eu fiz assim, como que diz assim, é uma pessoa de trás dela. Filmaram, cara, a gente dançando. E aí ela depois botou no Instagram e foi uma rasgação de seda pra lá e pra cá. E até hoje eu olho pra aquele vídeo e falo assim, eu não acredito. Tu já 30 anos, Gelô? Para de palhaçada. Não, é verdade, é verdade. Que elogio. Verdade verdadeira. Eu acho ela um monstro. Mas ela vai fazer uma harmonização facial, vai melhorar bastante. Entendeu? Sacanagem, ela vai te pegar depois, hein? Qual é o conselho que você daria para quem tem vergonha de dançar e se diz que não tem jeito de dançar? Vamos tentar atrair pessoas falar para pessoas que não dançam. Você lembra quando você dançou a primeira vez com alguém que você... Kleber, foi contigo. Oi? Um evento, tu não se lembra disso? Não. Rapaz, um samba maníacos desse da vida. Eu não me lembro quem me chamou pra ir, eu fui. E aí você tava lá, o primeiro samba que eu dancei na vida foi contigo. Cara, eu não sabia disso, não. Foi, nesse samba maníacos. Gente, juro pra vocês que eu não sabia. Pois é, foi. Eu não vou dizer o ano, tá? Que eu me nego a lembrar o ano que foi. Mas você vê, ano que vem eu tô completando 20 anos. Foi muito no começo. De dança, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é de idade. Eu tenho 43, tá? E aí, o que acontece? Você me tirou pra dançar e eu fiz assim pra você, ó. 3 meses e meia hora. Falei pra tu, ó, 3 meses e meia hora. Só tinha 3 meses e meia hora de dança.
3 meses, meia hora é ótimo. É ótimo, 3 meses, meia hora. Aí tudo, não, vamos lá. E aí eu falei assim, o máximo que pode acontecer é eu errar. Exato. E concordo. Ele vai ter que dar um jeito de consertar. Tá aqui, ó, dono de escola. Então, eu dancei. Se eu fosse fazer um concurso, alguma coisa, eu tivesse que ficar com a apneia, eu já tinha treinado ali, porque eu dancei sem respirar. Porque você já era o Kleber Guimarães, todo poderoso. Entendeu? Pelo amor de Deus, não faça essas coisas não que eu... você dançou super de boa comigo, não ficou me esgulepando, não ficou... Então, assim, o conselho que eu dou é o seguinte, vá se divertir. Não vá com a intenção de se cobrar. Seja leve. Hoje você falou uma coisa na sala de aula que é muito bacana. Não fique focado aonde você vai chegar, viva o processo. Então eu estava ali me permitindo ter a experiência de dançar com pessoas que eu admirava. Então é isso. Tira o foco do final, vive o processo. Na minha vida, eu passei a curtir melhor as coisas quando o caminho ele se tornou mais importante do que o objetivo final. Exato. E eu acho que os alunos eles precisam entender isso. Porque muitas pessoas saem porque elas se frustram no meio do caminho. Porque se cobram muito. Porque se cobram. E às vezes nem se cobra muito. Viu? Não, aí, sabe, se frustra e vai embora. Não era o que eu esperava. Exatamente. Sabe? E aí você tem um programa de televisão que em uma semana a pessoa está dançando e ela acha que aquilo dali é uma realidade. E não é uma realidade, aquilo dali é um processo de intensidade que eles têm. Exatamente. Sabe? A gente não tem essa intensidade. As pessoas fazem aula 2 vezes por semana. Não, uma vez por semana. 1 hora, 2 horas por semana. Aquelas pessoas treinam 6 horas por dia. Por dia quando precisam. Exatamente. Né? Mas, continuando agora por uma parte muito profissional. Quais são as estratégias que você usa para manter os seus alunos motivados assim, durante o tempo que eles estão na escola? Eu vejo que tem um monte de brincadeira, umas loucuras. Kleber, você não faz ideia. Minha mente, ela não para, ela não desliga. E assim, é sempre com novidade, né? É nunca deixar a mesmice tomar de conta. É estar sempre surpreendendo positivamente. Então aqui a gente tem um momento de captação de aluno, a gente tem um momento de fidelizar o aluno, a gente tem um momento que a gente conquistou o aluno. Então, assim, são várias etapas, são vários processos. Qual você acha que é a sua melhor etapa? Captação ou... Eu sou muito boa em captar aluno. Em captar? Eu estava um dia desse numa festa junina, eu fiz 3 matrículas num domingo dentro de um shopping. Cara, dentro de um shopping? Dentro de um shopping. Dentro de uma festa junina. No estacionamento de uma festa junina. A sua parte, você acha... Mas aí você está falando de uma parte de captação pessoal. Mas a sua parte na internet, essas coisas, você acha que você... Como é que você acha para você hoje? Tem 2 coisas que eu não abro mão no processo aqui da escola. Que é a parte da rede social. Quando a gente faz a divulgação, que a gente joga na rede, que o aluno ele vê um anúncio e ele entra no Instagram para pedir informação, é comigo que ele fala. Eu não abro mão, eu não terceirizo isso. Ele fala direto comigo. E quando ele não vai pela rede social, ou até vai pela rede social, e ele cai no WhatsApp, ele também fala direto comigo. Então isso já é um choque, porque o aluno ele nunca acha que ele vai falar com o dono da escola. Porque esse serviço geralmente ele é terceirizado. Verdade. E eu não abro mão. Porque eu acho que você consegue vender melhor aquilo que você acredita, né? Também. Uma outra pessoa não tem... Porque quem faz esse serviço de uma forma terceirizada, ele está enxergando aquilo ali como um número, né? Eu tenho que vender, eu tenho que atender tantos alunos, se eu vender tantos, eu vou ganhar tanto, uma comissão de tanto, e para mim isso não é um número. O aluno, para mim, ele nunca é tratado como um número. Eu acho que a gente precisa perder um pouco isso. Porque eu acho que as pessoas... Eu vejo que as pessoas saem muito da dança. E eu precisava descobrir, né? Eu gostaria muito de descobrir, não só para mim, mas para toda a comunidade da dança, porque eu acho que a sua escola dando certo, eu estou dando certo, a Rebeca dá certo, as outras escolas também dão certo. Porque independente deles serem seus alunos, existem várias outras escolas que ele fala assim, não vai ter baile na escola da minha professora, então eu vou em outras escolas. Eu acho que a comunidade ganha. Perfeito. Eu acho que quando a gente tiver a tirar o nosso ego e imaginar que quanto mais a dança, né, ela como comunidade for grande, eu posso ter 10 bailes no Rio de Janeiro e todos eles estarão lotados.
Entende? Ninguém vai precisar ficar, caramba, o outro se tá fazendo descabelando baile, porque o outro tá fazendo porque baile. o outro tá fazendo baile do meu lado, entende? Eu acho que ainda falta para que a gente perca esse caramba, o outro tá fazendo baile no meu dia. Entendeu? Não é o seu dia, meu amor. É o dia. O sol brilha para todo mundo. Tem mais de uma padaria naquele bairro. Faça o seu direito. E conquiste sabe, o seu público. Eu só acho que a gente precisa só... Eu nunca tive medo de 10 pessoas fazerem baile durante no mesmo dia do teu. Até porque, graças a Deus, todas as vezes meu baile foram um sucesso. Todas as vezes, sabe? Tudo bem que pessoas já fizeram no mesmo dia querendo, de alguma forma, me sacanear. Dar uma sabotadinha. Dar uma sabotadinha, mas eu nunca... depois de um tempo, eu passei a não mais prestar atenção nisso. Eu presto atenção no meu trabalho. O que o outro está fazendo, é ele que está fazendo. Perfeito. Entende? Eu acho isso também. Eu não vou me estressar por causa disso. Então, o que você faz para manter os teus alunos? A captação é uma coisa. Então, a manutenção é uma outra. Você acha que você tem alguma coisa que você aprendeu em alguma outra escola, ou você entendeu como empresária, né, como dona de escola, você conseguiu, durante esse processo, esse caminho, você aprendeu alguma coisa que você não viu em outra escola? Kleber, não tem nada maior do que a vivência, o dia a dia. A gente tem uma ferramenta poderosíssima que é a comunicação, que muitas das vezes a gente não usa ela ao nosso favor. Então, é o contato diário com os alunos, é ser acessível com os seus alunos, entender a real necessidade deles e não o que você quer, o que você acha que deve ser. Então, existe uma linha muito tênue entre esse diálogo entre o professor e o aluno, entre o dono de escola e o aluno, e a gente entender qual é a real necessidade do aluno. Eu acho que quando você consegue transformar isso, colocar isso numa ação, você consegue fazer essa fidelização com o aluno, porque o aluno ele passa a não se ver como um número e ele consegue se sentir fazendo parte daquilo. Sabe? Eu tenho alunos aqui que antes da escola existir, que a escola vai fazer 6 anos, que estão comigo há 12 anos. Porque você teve outras escolas e trabalhou também em outras escolas. Perfeito. E por que eles vêm? Teve outras duas. Por que eles vêm comigo acompanhando esse tempo todo? Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. E a gente não revela essas coisas assim, de cara. O pulo do gato que você quer. Você está trabalhando aqui agora um pouco, você vai pegar um pouco, você vai descobrir na prática o que Ela não vai ensinar o meu pulo para vocês. O teu pulo é ótimo, né? Não o vai. Teu pulo. O meu pulo do gato, não vai. O meu pulo eu não vou ensinar para vocês aqui, entendeu? Você vai perceber, você vai perceber. Você acha que os profissionais da dança, eles deveriam fazer aula com outros profissionais? Super. Eu acho que essa troca ela é muito importante. Existe uma pergunta que eu sempre faço, que é assim: o seu professor, ele se atualiza como? Se você não Como é trocar... que ele se atualiza para poder atualizar você? Fazendo aula com o outro. Eu acho que na dança tem uma coisa muito ruim, que é... Eu não vejo professores fazendo aula com outros professores. Putz. E eu entendo que, ao meu ver, pode ser também que eu esteja completamente errado, mas eu acho que se eu fizer aula com a Rebeca, se eu fizer aula com você, peraí, eu sou professor. Se o meu aluno vê eu fazendo aula com a Rebeca, se me vê fazendo aula com a Hélia, me vê fazendo aula com o Léo Forte, eles são maiores do que eu, e isso não tem nada a ver. Hoje eu faço aula com um garoto que foi meu bolsista, que é o Jason. Ego puro. Entendeu? Ego puro, isso daí. Pensar assim eu não acho nem que é só ego, não. Eu acho que é burrice. Também, burrice. Pra mim é burrice pra caramba. Eu, quando eu virei professora, eu escutei uma coisa que eu nunca me esqueci. Falou assim, olha, quando você virar professora, se você não tomar cuidado, você vai deixar de aprender. Porque você fica muito preso na sala de aula. E quando você vira dono de escola, isso triplica você ficar preso. Então, se você não tomar cuidado e você ficar com essa mente focada só na sua escola, só nos seus alunos, você não cresce. Você não amplia os seus conhecimentos, porque
Quanto mais informado você está, Sim. mais você permanece. Então, se você não colocar profissionais na sua escola que tragam essas informações para você, que possa trocar com você, onde é que você se recicla? Exatamente. E cara, eu vejo uns que estão em 1980 ainda, porque estão tão... A técnica, de uma certa maneira, você olha e fala assim, cara, tá muito fora do que tá agora. Eu fiz 3 anos de aula particular de West Coast Swing. Jazz Coach, pô, que é sensacional. 3 anos de aula particular. Ó, não é porque você tá aqui, a Rebeca, mas, cara, várias vezes eu já fiz aula dela, ajudando em turma. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acredito muito no trabalho dela. Eu acho ela um trabalho muito bom. Pô, e eu tô ali, tá precisando de cavalheiro. Ué, eu tenho tempo, por que eu não posso ajudar? Às vezes eu vejo que em aula de outros profissionais, pô, tá faltando cavaleiro pra caramba. O cara senta. Ele assiste a tua aula, mas ele não vai fazer. Mas não vai fazer. Sabe? Ele assiste cara, a tua e aula, mas hoje em dia eu faço aula de qualquer pessoa. Não importa se ele tem 30 anos ou se ele começou há pouco tempo. Até mesmo porque, assim, para que eu possa me reciclar, eu também tenho que fazer outras aulas. Saber qual é a técnica, sabe qual é o processo que ela usa. Outro dia eu usei um movimento que ela deu aqui na sua aula, foi no workshop. Do meu aniversário. Do teu aniversário. Eu usei dentro de uma aula minha, entende? E eu acho isso muito importante quando a gente tem troca, né? Quando a gente tem troca, porque eu acredito muito que, independente do meu tempo de dança, sabe, outras pessoas com menos tempo do que eu podem me ensinar pra caramba. Bolsistas meus hoje me dão aula. Não tem nada a ver. Entende? Essa questão isso do não tempo, me torna menor. Exatamente. Sabe? Eu continuo sendo Kleber Guimarães. Você não vai deixar de ser quem você é por a mesma disso. pessoa, Perfeito. sabe? Eu, graças a Deus, lógico, eu tenho ego. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Mas o que eu faço muito é tentar domar o meu ego. É fazer com que ele não interfira e eu perca a minha essência como o cara que gosta de fazer aula, que gosta de aprender, que ainda tem sensação de aluno. Porque eu só sou um aluno mais antigo. Eu sempre falo Você é só um iniciante mais experiente. Um mais experiente. Eu sempre falo para os meus alunos eu falo seguinte, isso para eles também. A minha diferença para a sua é o meu tempo. Eu falo para eles. E que hoje eu sou um propagador da dança de uma forma mais profissional. Hoje eu tenho mais responsabilidade. Verdade. Mas não quer dizer que eu seja melhor do que você. Exato. Porque, cara, sem os alunos, não existe escola. Entendeu? Sem alunos não existe os astros. Você quer só sem os alunos não existe os astros. Pô, eu até vou, só tem que segurar aqui, senão esse troço vai fechar. E ela precisa botar de novo. Meus lindos olhos azuis para poder abrir ali. O podcast é meu, mas, pô, ó, a água é da escola dela. Essa aí tá batizada. Eu quero muito que no futuro a gente aprenda a lidar com outros profissionais. A gente entenda que, pô, vamos fazer aula com a Ellen, vamos fazer aula com a Rebeca. Com quem? Com a Rebeca. Com a Rebeca, entendeu? Vamos fazer aula com a Rebeca. Luana, eu já faço. Eu já faço aula com a Luana. Eu já faço. Então, com a Luana, vamos fazer aula com o Léo, né, com o Léo Forte, vamos fazer aula com o Robinho e Evelyn, vamos fazer aula com, sabe? Com outras pessoas, com um cara que da bachata, o Fernando Schellenberg, sabe? Com outras pessoas. Eu sou super a favor. Eu acho que o importante é você fazer aula. Eu acho e fazer outras modalidades também, galera. Modalidades também. Eu acho que outras modalidades te ajudam muito naquilo que você gosta muito. Ah, eu gosto de samba, mas outras modalidades te dão outras percepções. Entende? Eu acho isso muito importante. Ellen, diga. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Rapaz, que pergunta difícil. Como é que a Ellen de hoje está preparando um futuro para entregar para a Ellen daqui a 5 anos, no sentido pessoal e profissional? Cri. Pausa para os comerciais agora. Tem comercial aqui não. Olha, Kleber, vou te falar uma coisa. Eu me vejo com muita força ainda para entregar essa escola ainda para muita gente que precisa ser acolhido aqui, porque a gente
Aqui a gente não forma profissionais, mas a gente tem todo um preparo para receber pessoas especiais que precisam disso daqui, é como uma válvula de escape. Então eu quero muito atingir mais pessoas aqui. Eu não quero ficar conhecida, eu quero que as pessoas conheçam esse lugar e vejam o que a dança fez na minha vida e que a dança pode fazer na vida delas também, sabe? Então eu quero muito que a escola continue crescendo. Eu quero que daqui a 5 anos eu dobre o número de pessoas, mas, de novo falando, não pensando na questão financeira, sabe? Mas sim no que a dança pode fazer por essas pessoas. Eu acho que até a gente pode pensar na questão sim, financeira, mas isso porque não é o objetivo central. Sem o financeiro você não consegue manter. Perfeito, mas não como objetivo central. É uma consequência. O Porque financeiro hoje a escola ela consegue se pagar. Sim. Entendeu? Então eu posso descansar um pouco essa questão de estar com um olhar muito voltado para o financeiro. É importante, né? Porque quanto mais a gente ganha, mais a gente pode investir, tá? Mais a gente pode comprar o passe de pessoas especiais. Nem sou isso tudo. Nem sou isso Entendeu? tudo. Exatamente. A gente é bom, mas a gente também não é isso tudo, né, viado? A gente é bom, mas não é isso A gente tudo. é mesmo? Então, é mais nesse sentido, sabe, Kleber? O meu pensamento, o meu coração, o meu olhar é 100% voltado para os alunos. Eu sempre noto, quando as pessoas pensam no aluno, quando pensa na comunidade aluno, a gente se dá melhor. Eu acho que até tem os coaches da vida falam que quando você pensar que o seu negócio ajuda pessoas e ele vai ajudar em bastante pessoas, aí você fica rico, porque você trabalha em escala, entende? Quando você começa a trabalhar em questões, sabe, um por um, você nunca vai ganhar dinheiro. Mas quando você trabalha em escalas, e eu acho que a dança de salão, a gente pode trabalhar em escalas se a gente for inteligente, entende? Ainda, né, quem se deu muito bem isso foi, muito bem mesmo, Jaime Arusha, Carlinhos Jesus e o Jimmy numa época foram muito os pioneiros, pesada. né, também. Não, né? quando eu entrei no Jaime, o Jaime tinha 2.500 alunos. 213 pouca bolsistas. Pouca concorrência. O Carlinhos tinha 2.000 também. Exatamente. O Jimmy talvez tivesse um pouco menos, 1.000 e poucos alunos. Mas olha a diferença. Hoje nós não temos escolas que tenham, sei lá, 400 pessoas. É muito difícil. Até porque, no Rio, não. São Paulo, eu acredito que sim. Até porque também as estruturas hoje das escolas do Rio de Janeiro não oferecem um espaço para que se obtenha essa quantidade numerosa. Em São Paulo, as estruturas são gigantescas. Eu fui em Sorocaba agora. As estruturas são muito gigantes. Uma são das salas do bitelas, cara era entendeu? gigantesca, do tamanho da CM. Bitela. Um tamanho da CM. Vamos lá, para a gente começar a finalizar isso, Oh, meu Deus. qual foi a sua experiência mais desafiadora que você viveu no mundo da dança? O que mais você olhou e falou assim... Kleber, não vou muito longe, não. É só falar a verdade. Putz. Ah, tá. Eu acho que... Eu já perdi amigos na dança só por falar aquilo que eu penso. É isso. Enquanto eu mais não falava aquilo que eu realmente desafiadora é pensava. você manter os seus princípios, é você falar a verdade, é você não se vender, sabe, por qualquer coisa, não deixar as pessoas te manipularem. Então, isso é desafiador, né? no mercado de hoje. Nenhum trabalho que você faça supera essas coisas que você tem que lidar no seu mercado profissional, na sua área de trabalho. Não tem nada. Eu dancei com fulano de tal. Nada supera isso daí. Nada. A gente não quer fazer polêmica. Não, jamais. Aí, tem alguma história, né? Eu vou ler. Existe alguma história engraçada? Olha. História engraçada, tipo Band. Tipo a história da Band. Alguma coisa engraçada assim que você tenha passado? Não, pelo amor de Deus, que você possa contar. Uma história engraçada. Ou então, assim, que você fala assim, pelo amor de Deus, eu não deveria estar aqui. Putz, grilo. Tem alguma coisa assim, não?
Se quiser esconder, como eu vejo que está acontecendo, pode acontecer, tá? Não, cara, é porque assim, Depois eu pergunto pra são Rebeca. muitos anos, entendeu? Então eu tenho que, né, dar uma revirada no baú, entendeu? Pra poder Pra saber se pode contar, né? Porque até mesmo... saber se eu posso contar, porque você tem outros personagens no lugar. exatamente, entendeu? A gente muda o personagem, muda o nome do personagem. Entendi. Tem nada, não? Entendi. Então, assim... Rebeca eu acho que tem. Sobre você. Se quiser pode trocar. A gente passar ela pra cá, pode? Pode. Pode? Rebeca, Pode. chega aí rapidinho. Oh my God. Senta-te. Senta aqui. Senta-te. Deixa eu só te... Senta aqui, pô. Meu Deus, como é que eu vou contextualizar Aqui, essa senta história? aqui. Rebeca, Presta atenção em como que você vai Conta uma contar história, conta uma essa história aí. história. mas pelo amor de Deus. Presta... Só não conta os personagens. Não só... conta os Um dos personagens. personagens sou eu, todo mundo já entendeu isso, É. né? E não... E ela? E ela? É. E eu. Há um tempo atrás, estávamos num baile, eu e duas amigas minhas. Que são da dança, Que são da obviamente. dança, claro. Obviamente. E são pessoas, digamos assim, experientes, dançando e na vida. Kleber, pra que você foi fazer essa pergunta? E Ellen estava dançando, né, Pedrifagueira no baile. E a gente estava numa rodinha conversando. E aí começou Mas um isso tem assunto muitos anos, né? Não, muitos anos também não exagera. Que uns 5? Por aí, não Ah, tem tá. menos do que isso, Tá não. bom. Não importa os anos, não. Pelo amor de Deus. Enfim. A história é mais importante. É, e aí a gente estava conversando sobre as experiências que a gente tem na vida, né? As experiências pessoais Relacionamentos, sobre relacionamento. amizades, enfim. E aí a gente estava usando o termo bandida. Porque aqui no Rio a gente tem um termo para quem dança, quem é mais sagaz dançando e tal, que a gente fala, fulano é rato, fulano é bandido, porque pega as coisas rápido, consegue fazer tudo, entendeu? Na sagacidade. Olha E a a gente- ingenuidade dessa pessoa, gente. E a gente estava se referindo uma à outra como bandidas, por sermos muito experientes. Ellen, muito inocente. Inocente, porque eu não estava Inocente participando dentro da do conversa no contexto. início. Eu estava dançando. Viu que ela mesmo tirou a inocência dela, né? Porque ela não é. Que absurdo. Ela estava dançando, acabou a música, ela estava de frente para nós três. Aí ela, e aí, gente, quanto tempo, não sei o quê. Beijinho pra lá, beijinho pra cá. E ela só pegou o bandida. Bande pra lá, bande pra cá, bande pra lá e bande pra cá. Ela levou pro contexto da dança, da experiência dançante. Acabei de dançar, eu ia levar pro contexto da Mas onde a gente tava mais. falando sobre outras cositas más. Mas eu não tenho bola de cristal, né, minha E querida? aí ela falou, não, pra todas três, mas vocês são bandida mesmo, vocês são sagaz, não sei o quê. Aí as três falaram pra ela, Ellie, mas logo você, a mais bandida de todas. Aí eu... Aí ela, ué, gente. Olha a ingenuidade da pessoa. Aí a gente, Ellen, a gente tá falando disso, disso e disso. Aí ela, tá, eu também sou bandida. Gente, mas vocês não sabem a vergonha, porque como vocês não sabem quem eram as Nem cidadãs, quero saber, né? Nem vou saber. peso pesado que estava na situação, foi assim, de um constrangimento o negócio, entendeu? E aí o Kleber vai... E Me quer bota- contar isso. me bota- E ó, eu posso provar que até hoje a Ellen, pra mim, a referência que eu tenho é essa aqui, ó. Olha como eu sou conhecida, Ellen Band. E no da Ellen também tá a mesma coisa. Eu só não posso Rebeca mostrar Band. porque Tá o a mesma coisa. Kleber E- Guimarães está com o meu celular. Exatamente, eu tô aqui. Entendeu? Uma outra personagem dessa história também só se refere a Ellen como Band. Se eu falar Ellen Castro, ela fala, A não tô bandida? lembrando. Aí eu falo Ellen Band, ela, porque tu me falou E não é antes? bandida, é Band. Band. É Band. É Band. Diminutivo. Rebeca manda mensagem pra mim, né? Tá trabalhando agora aqui na escola, né? É assim, ô Band, tu tá aí? Respeito, mas é uma Pra forma de vocês te verem. respeitar, meu amor. Eu compreendo. Muito obrigada. Vamos até a lá. próxima. Me chamou só pra ver. Vamos Se alguém continuar. na rua me chamar de Band, eu te pego. Eu não tenho culpa, você que se enfiou na conversa. Agora vai ser pior ainda. Agora o pessoal vai saber de verdade. Vamos lá. Se você pudesse levar a dança para algum lugar onde ela ainda não chegou, para onde você gostaria de levar? Rapaz, eu não faço ideia, porque eu ainda nunca parei pra pensar nisso.
Gente, mas Você ele gosta- também, né, amor? Ele saiu de Band pra É uma onde parada, você exatamente, né? Ele não Porque para dar deixou nem eu continuidade... respirar. Ela daqui atrás, Pra- você não deixou, não. Você foi lá embaixo porque- na palhaçada e pesou o clima no É porque a gente só, deu Se a continuidade. gente, agora falando sério, se a gente for parar para analisar, se a gente for atualizar os dados, até mesmo onde nós estamos, a gente atinge muito pouco a população de quem ainda não dança. Então eu acho que a gente não precisa sair da onde a gente está A princípio, não. para a gente continuar atingindo, porque eu acho que a gente atinge acho que nem 5%. A resposta poderia ser bairro do lado. O bairro do lado ainda não tem dança. Nem 5% a gente consegue atingir da população A de gente tem quem ainda 1% da população ou não menos. dança. Então, se a gente for parar para analisar, a gente nem precisa sair da onde a gente está. A gente só precisa melhorar a Concordo. forma como a A gente forma de faz a comunicação. captação, a forma como a gente se comunica, a forma como está chegando essa informação para as pessoas que ainda não dançam. Porque a gente não precisa ir lá na academia do outro pegar o público de ninguém. Não tem a É NES. muita renovação. Não tem a Existe NES. muita gente nova e muita gente que ainda não foi atingida pela dança, que a gente pode trazer ao invés de ficar brigando pelo aluno do amiguinho ali do lado, né? Eu não preciso sair daqui e ir para um outro bairro, eu não preciso sair daqui para um outro estado. Da onde eu estou, se eu souber usar a ferramenta comunicação da maneira correta, eu consigo daqui atingir ainda um público que está aqui do meu lado, mas que eu ainda não consegui atingir porque eu não tenho a ferramenta, a maneira Certamente. correta de usar isso. Cara, na tua rua aqui, da tua academia, deve ter muita gente que você ainda pode pegar na tua rua, que é uma rua do lado. Cara, eu acho que a gente precisava, eu acho que de repente a gente poderia, todas as escolas se reunir, contratar uma pessoa de social media que entendesse muito disso, trabalhar para o coletivo e cada um trabalhar o seu, entendeu? O seu local. Se a gente fizesse isso, a gente teria uma explosão gigantesca de novas pessoas chegando. Só que as pessoas não querem se unir para que isso aconteça, né? Na Não verdade, querem se unir. a gente nem precisa disso, porque a gente tem um profissional no mercado muito bom, que ele não é do Rio de Janeiro, mas ele tem um curso online, digamos assim, muito, muito interessante, que ele fala justamente sobre isso, e eu já tive a oportunidade de dar uma olhada no material dele, Ana Paula Pereira também, enfim, e a gente consegue, através dessas pessoas que são coaches, né, que tem esse tipo de curso voltado para a dança, usar a ferramenta certa. Quando eu comecei a segui-lo, quando eu comecei a entender um pouco a mentalidade e entender a estratégia que ele usa, eu melhorei muito os números aqui. É mesmo. O que falta, na minha opinião, é certas escolas de dança reconhecerem que precisa de ajuda. É diferente. Eu acho também. Porque às vezes você tem um número de alunos que você fala assim, não, eu estou satisfeito com isso daqui, você não enxerga que, na verdade, você não atingiu nem o pessoal do teu bairro. Pô, nem caramba. Nem o pessoal da tua rua. Eu acho que a gente tem difícil, difícil você reconhecer que você precisa de ajuda. É difícil Concordo. você Eu reconhecer concordo com você. que você não é bom em tudo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que parar de pensar que a gente entende de marketing, né? O profissional da dança, ele acha que ele entende de marketing. Ele acha que se ele faz um flyer, ele coloca na internet, isso é publicação. Não tem nada a ver com marketing. Marketing é a parte de estratégia do que você vai fazer. Exatamente. E eles cismam. Eu fiz um flyer, botei. Não faz sentido. Ele não vai... você não vai conseguir nada se você só fizer isso. Exatamente. Existe toda uma estratégia por trás. Eu de forma empírica, eu aprendi um pouco isso quando alguns produtos meus, eu primeiro fazia uma logo e jogava na internet. E aí, do nada, as pessoas... Pô, que negócio é esse? Que negócio é esse? Já é um marketing trabalhado. Porque as pessoas criam curiosidade e vão chegar até você. Sabe? Eu acho que as pessoas precisam usar mais inteligência. E aí, você pode... na internet você tem zilhões de pessoas ensinando a fazer. Porque ninguém nasce professor, ninguém nasce administrador, Exato. Ninguém nasce social media, entendeu? Então Porque se alguém fala assim, mas é caro pra... Então, procura.
Procura que tem. Tem. Só se você fizer direito, só fazer direito. É só você reconhecer que entendeu? você não é bom em tudo, que você... Cara, volte meu. Você não precisa porque eu não quero me juntar com a Sentiu aí? Eu senti aqui, cara. Senti aqui. Galera, estive aqui, né, com Ellen Castro, que hoje é minha patroa também, colega de trabalho. Foi fantástico. Eu quero fazer isso também com alunos. Futuramente eu quero fazer com a Rebeca, que ela está aqui, né? Aí Cuidado com as perguntas. pode ser que a gente publique ou não, dependendo do que aconteça. Mas é importante esse tipo de podcast que eu quero fazer, que é deixar um legado de onde você também fora do Rio ou dentro do Rio, entender como é que pensam as cabeças pensantes de que hoje formam a dança de salão como empresa, né? Você entender como é que ela pensa, o que acontece dentro da escola dela, de repente você não está fazendo e poder fazer, ou de repente fala assim, não, isso eu não faria, e tá tudo bem. Eu quero deixar um legado, e eu espero muito que tenha sido muito bom para vocês. Sigam a gente lá no PodClever, para que a gente possa trazer mais informações, mais pessoas entrevistadas para vocês. E vocês também podem falar, traz tal pessoa, seria interessante a gente conhecer um pouco mais dessas pessoas, tá bom? Muito obrigado, beijo, tchau!